Gostaria de propor a vocês, como pequena porta de entrada nessa liturgia do segundo domingo do tempo comum, uma história comum, cotidiana, mas cheia de sabor e de sabedoria. Numa das primeiras visitas que eu fiz no interior do Nordeste, onde eu moro até hoje, uma senhora me convidou a entrar na sua casa. Ofereceu uma cadeira, trouxe um cafezinho fresco e depois me perguntou: qual é a sua graça? Recém-chegada no Brasil, eu fiquei parada, pois não entendi o sentido da pergunta. Então ela acrescentou com carinho: minha filha, não leve a mal não. Só queria saber seu nome para lhe conhecer melhor. A pergunta: qual é a sua graça? Poderia ser um bom ponto de partida para deixar que os textos da liturgia de hoje interpretem e iluminem a nossa vida. Pois na cultura bíblica, o nome é algo muito forte. Diz a identidade da pessoa, sua vocação e sua missão. Numa palavra, a sua graça própria. Conhecer o nome é entrar na intimidade da pessoa numa relação de conhecimento recíproco. O trecho do Evangelho de João, lido hoje, nos recoloca exatamente neste ambiente. Trata-se de nomes: João, o Cordeiro de Deus, André, Simão Pedro. Trata-se de perguntas: o que vocês procuram? Onde moras? Trata-se do desejo de visitar e do convite a entrar na casa. Venha ver. Trata-se dos primeiros passos de uma relação que ficam guardados na memória afetiva. Era por volta de 4 horas da tarde. Num nível mais profundo, trata-se finalmente de identidade, de vocação, da morada do coração, do seguimento e da missão. De certo modo, podemos dizer que os discípulos de Jesus perguntaram a ele: qual é a sua graça, seu projeto de vida? E que, por sua vez, Jesus os interpelou, devolvendo-lhes a pergunta: e vocês? Qual é a sua busca, a sua vocação? Qual é a sua graça? No final do texto, o tema ecoa de novo, de um modo ainda mais pessoal, no face a face de Jesus com Simão, que recebe uma nova graça, um nome novo, o nome de Pedro, com a vocação missão de ser pedra na construção do projeto do reino. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Retomemos o trecho do Evangelho. Ele ocupa o espaço central na primeira semana da missão itinerante de Jesus, que começou no batismo e se conclui em Caná, com o primeiro sinal do noivo que se aproxima. Essas indicações cronológicas pontuam o capítulo 1 do Evangelho. No dia seguinte, 3 dias depois. É a semana inaugural simbólica, que desenrola entre as pessoas de João Batista e de Maria os primeiros passos de Jesus como guia de trilha, apontando para seus discípulos e discípulas
as graças do novo início, do novo Gênesis. No princípio da semana, a iluminação do batismo. No centro da semana, a proposta do discipulado. No final, a arrancada da caminhada de fé. E sempre nas entrelinhas, volta o tema dos nomes, revelando a graça própria da pessoa de Jesus. Ele é chamado eleito, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Mestre e, finalmente, Messias. Tem também a percepção espiritual que segui-lo, aprender a conhecê-lo de modo mais íntimo, nos leva a descobrir, como João, profeta e batista, como Maria, mãe e mulher, como Pedro, Simão e Pedro, qual é a nossa graça. Embora pertençam a outros gêneros literários e ao tempo que podemos chamar antes do segmento do Jesus histórico e depois, as duas primeiras leituras nos remetem também a um novo conhecimento de Deus, que desencadeia, como no Evangelho, um reconhecimento da nossa própria identidade, vocação e missão, uma vez que traz consigo uma nova clareza sobre a nossa própria graça. O pequeno Samuel vive num mundo que, apesar de ser religioso, perdeu a familiaridade com a voz de Deus. Ele dorme ao lado da Arca da Aliança, do baú da palavra, mas ele não conhece nem reconhece a voz do Senhor. A palavra do Senhor, diz o texto, era rara naqueles dias. Samuel vai ter que aprender a escutar o Senhor, até descobrir que a sua graça própria é ser profeta. Paulo, por sua vez, numa relação íntima com Jesus Senhor, ressignifica a dimensão do seu ser corpo, da sua corporeidade, descobrindo-se como morada do Espírito, habitado pela graça. Não sabeis, diz o texto, que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Que bom acolher esta simples liturgia para abrir o tempo comum. Não teríamos aqui um convite a viver o tempo comum a partir do ordinário da vida, pela descoberta da pessoa de Jesus e da nossa própria vocação. Sim, voltemos a Jesus e à beleza singela do discípulo missionário, carregando em nosso coração a pergunta para fazer a Ele: Senhor, qual é a tua graça? E deixemos que Ele nos pergunte: e você, qual é a sua graça? Como podemos, neste início do tempo comum, nos focar de novo no essencial da nossa fé? Não nos contentando com normas, ritos religiosos, mas reconhecendo tudo que ainda não sabemos a respeito daquele que chamamos de Deus, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, expondo-nos a um novo conhecimento, uma nova experiência de convivência e de seguimento, uma nova leveza
para evangelizar o âmago da vida. Uma nova confiança para pedir, como na oração, dai ao nosso tempo a vossa paz. Quem sabe, quando chegarmos daqui a alguns meses, no tempo da Páscoa, iremos ouvir de novo a voz inconfundível do Mestre da Galileia, neste diálogo que em João marca o início da saída para a missão, retomando e cavando a pergunta da semana inicial. A quem você busca? E não mais simplesmente, o que vocês buscam? Depois dessa pergunta básica, voltar mais profunda e mais pessoal, mais comprometida, haverá o lindo face a face e um novo conhecimento recíproco. Desta vez com ar de ressurreição. Maria, Rabuni. Qual é a minha graça? Eu agradeço a Dona Ana, que 40 anos atrás me introduziu, tá no João Batista, as sutilezas da língua portuguesa como se fala no Brasil, e me trouxe de volta a simplicidade de Jesus e do seu Evangelho. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua graça? Deixe que a palavra pergunte a você. Qual é a sua graça?